Meus queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, no Salmo 112. Nós lemos agora há pouco. Salmo 112. Salmo 112. Ele é um salmo de sabedoria. Salmo 112, ele não tem um autor conhecido, e provavelmente quem escreveu o Salmo 112 é a mesma pessoa que escreveu o 111. Eles são chamados de salmos alfabéticos, porque eles têm o mesmo número de versículos. Para você que não sabe, o livro de Salmos, ele é um livro que os judeus utilizam para louvar a Deus, como um inário, como um livro de cânticos. O livro de Salmos, inicialmente ele foi escrito em 5 volumes, e esse texto chegou até nós aqui, e nós vamos tratá-lo como um salmo de sabedoria. Salmo 112, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Meus queridos, como eu falei agora, é um salmo de sabedoria, porque é um salmo que a gente tem que parar para pensar mesmo, né? Porque aqui, em primeiro lugar, algumas tradições, e o original, ele começa com a palavra aleluia, que é esse louvai ao Senhor. No original está aleluia, então louvai ao Senhor, aleluia. Nós estamos aqui meditando nisso, sabendo que nós temos que louvar ao Senhor. E a pergunta que vem a nós aqui, quem deve ser louvado aqui nesse salmo? É o próprio Deus, porque nós temos que estar na casa dele, apresentando a ele com salmos, com cânticos, com hinos, com as nossas orações, e nós temos que louvar a ele nosso espírito em verdade. Nós temos que estar aqui em espírito em verdade. Quer dizer, quando você se propõe a vir à casa do Senhor, você tem que prestar um culto racional ao Senhor. Então eu quero meditar com vocês nessa noite um tema que é: os que temem a Deus jamais serão abalados. Então aqueles que venham buscar ao Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor, jamais serão abalados. Então nós sabemos que quem deve ser adorado é o próprio Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua santidade. E quem deve louvá-lo? Nós que somos filhos de Deus, que nós fomos feitos herança através de Jesus Cristo, nós temos que louvar e agradecer o nome do Senhor a todo tempo, não só no templo, mas em nossas casas, na rua, no trabalho, onde quer que nós estejamos andando. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Por que nós temos que dar esse brado de aleluia? Os motivos estão mencionados em todo salmo. Então quer dizer, você tem que se apresentar a Deus, os motivos de você louvar a Ele. Primeiro,
Primeiro, é porque nós estamos aqui e nós somos ofertas vivas no altar de Deus. Nossa obrigação é louvar e agradecer o nome dEle. Como que nós devemos fazer isso? Como eu disse agora, em espírito e em verdade. O que é o temor que nós temos que ter ao Senhor? O temor é esse respeito, essa reverência, que nós estamos na casa dEle agora, nós estamos no nosso lar, aonde quer que nós estejamos louvando a Deus, nós temos que estar diante de um Deus com todo respeito, com toda reverência. Esse temor que nós temos que passar não é medo, é reverência, é saber que o Senhor é Deus e Ele reina. E nós temos que louvar e agradecer Ele na qualidade dos mandamentos. Quais os mandamentos? Através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada ela revela toda a vontade de Deus, é o manual do fabricante. Nós somos seres humanos, nós somos criados por Deus, a palavra dele é o que nos faz viver e que nos dá a direção para onde que nós temos que andar. Uma outra coisa interessante é que se você compra um liquidificador de qualquer marca, dentro da caixa vem um manual. Se não vier, agora você pode baixar na internet ou assistir um vídeo explicativo da própria fábrica. E nós aqui vemos que Deus ele conservou a palavra dele desde o início até agora. E ele nos diz que céu e terra passarão, mas as suas palavras jamais. Nós vemos aqui também no verso 2, que a descendência nossa, para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são os filhos de Deus, será numerosa. Nós seremos abençoados por toda a terra. Então, quando nós dizemos assim que nós somos pessoas bem-aventuradas, somos pessoas que, abençoadas por Deus, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá a felicidade necessária para que a gente possa vencer, para a gente possa chegar até o final. A palavra de Deus nos dá alegria. As ações que Deus tem na nossa vida nos dá alegria. Aqueles que não temem a Deus, eles não são alegres. Eles têm picos de felicidade. Mas a gente que teme ao Senhor, a gente é alegre sim. Por quê? Porque nós temos a ciência de um Deus que está habitando conosco do início até o final. Nós sabemos que nós nunca estaremos sozinhos. Podemos sim passar por dificuldades, podemos sim estar sozinhos mesmo. Mas nós sabemos que aonde quer que nós estejamos, o único que consegue chegar até lá é o Senhor Jesus. Através do poder dele, através do Espírito Santo, da sua presciência, da sua onipresença, porque ele está em todos os lugares. E ele nos diz aqui também no verso 3, que os justos nasce luz nas trevas. Isso quer dizer o quê? Que mesmo em momentos de dificuldade, momentos de trevas na tua vida, a pessoa que teme a Deus, a luz ela vem do alto. Você pode estar revestido de trevas aqui nessa terra, mas se você olhar para o céu, você vai ver a luz do céu vindo atrás de você, para te livrar de problemas, das trevas, de tudo o que se passa nesse mundo terrível. Nós sabemos que nós todos passamos por dificuldades nesse mundo, mas o Senhor ele manda a sua luz para iluminar a gente no meio das trevas, tirar a gente daquele meio tenebroso. Muitas vezes nós estamos num caminho, numa situação, num beco sem saída, que a gente não sabe para onde que vai, nem o que fazer, mas o Senhor ele ilumina o nosso caminho e nos tira desse charco de lodo e nos coloca num lugar de vitória. Então nós vemos aqui que, além disso, para ele que é um bem-aventurado, para nós que somos bem-aventurados, ele é piedoso, misericordioso e justo. Isso quer dizer assim, que nós temos grandes riquezas. Primeiro, por ter Jesus como Salvador, já nos transforma em justos. Somos justificados diante de Deus por Cristo, o nosso Senhor. Cristo nos apresenta diante de Deus e Deus nos torna justos, não porque nós merecemos, mas porque Cristo pagou o preço por nós na cruz. E agora nós podemos desfrutar por isso. Que mais que a gente pode ver aqui, que nós temos que ter um contentamento, porque o Senhor cuida da gente. Ele nos dá paz, nos dá segurança,
Ele nos dá poder quando nós oramos. Ele tem as suas promessas para se cumprir nas nossas vidas. Se não se cumprir nessa vida, vai se cumprir na outra. Lembrando que Abraão recebeu uma promessa e ele morreu esperando essa promessa se cumprir, e está se cumprindo nos dias atuais. A grande nação de Deus está se formando, e um dia Cristo vai vir buscar toda essa grande nação que saiu de Abraão, que a terra prometida dele. Nós vamos reinar junto com Cristo nessa terra que Cristo nos prometeu. Irmãos, nós temos que entender que o caráter de quem teme a Deus, ele é duradouro, ele enxerga a verdadeira justiça, ele entende os princípios eternos. E uma coisa que é interessante, ele nasce de uma semente incorruptível, quer dizer, ele tem nova vida, mas a semente que é lançada é a semente do Espírito Santo, que transforma a vida dele numa novidade de vida, numa vida nova. Ele renasce, ele ressuscita, ele morre para esse mundo e ressuscita para Deus. Ele é sustentado por um Deus fiel todos os dias da vida dele, e unido com Cristo, ele vai viver para sempre. Nós vamos viver para sempre, enquanto nós estamos unidos com Cristo, através dessa união mística, pelo qual o Espírito Santo mora dentro de nós, que faz com que nós nos comuniquemos com o Senhor. Então quer dizer, não é, ele vai dizer aqui que bem irá, no verso 5, ao homem que se compadecer e empresta. Não é porque você é rico que você não pode emprestar, não é porque você é pobre que você não pode emprestar. O que ele quer dizer é o seguinte, que nós temos que agir com liberalidade, nós temos que colocar as nossas vidas à disposição do Senhor, nós temos que emprestar os nossos dons, nós temos que emprestar aquilo que nós temos de melhor. Na verdade, a gente doa isso para o mundo, nós temos que doar isso para o mundo. Uma das coisas que é interessante aqui no verso 4 e 5, que os justos, ele renasce, ele sai do meio das trevas, ele é um homem piedoso, misericordioso, e vai bem, no verso 5. E ele vai bem. Por que ele vai bem? Porque ele se torna, com a mente de Cristo, uma pessoa benevolente, uma pessoa boa. Emprestar, o que nós falamos aqui, Cristo diz para que nós atentemos para as necessidades dos nossos irmãos. Quais são as necessidades dos nossos irmãos? Nós temos que olhar os nossos irmãos, se não estão com fome, se não estão com sede, se não estão necessitados de roupa, se não estão necessitados das nossas visitas, das nossas orações. E nós temos que fazer o que é possível para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Então quer dizer, quando ele fala aqui, se compadece e empresta, disporá das suas coisas com juízo, na verdade, é para ser feito esse empréstimo como se fosse um favor, porque Cristo, ele trata dessa forma, porque ele diz assim, que aquele que empresta, que dá aos homens, aquele que ajuda o seu irmão, ele empresta a Deus. Mas na verdade nós temos que fazer isso discretamente, sem que as pessoas saibam. E a igreja, ela tem que ser glorificada nos seus atos, ela tem que ser atuante nesses atos. E nós vemos isso, Cristo muitas vezes, quando ele fazia a obra, na hora que eles queriam começar a engrandecer ele pegava e ia embora. E a igreja tem que agir dessa forma. A maior igreja que existe no mundo, ela age na escuridão, ela age na madrugada, ela busca glorificar o nome de Deus, não só aqui, na igreja, mas na rua, aonde quer que nós estejamos indo. Eu me lembro lá em São Paulo, nós tínhamos um grupo de evangelismo, que nós saímos algumas vezes por mês, de sexta-feira à noite, e passava pela rua para atender algumas pessoas. É impossível você atender todos na rua, não é impossível, mas o que estava ao nosso alcance nós fazíamos. E teve um dia que nós fomos num local
E as pessoas falaram assim, vocês vão voltar, né? Ele falou assim, não, a gente volta. Só que a gente não conseguiu recursos para levar, porque quando a gente ia com roupa, com comida, com remédio, com material de higiene, e a gente não conseguiu arrecadar tudo isso. Não tinha nem os carros para poder levar as coisas que a gente arrecadava. E aí, depois de um tempo, nós fomos no local e as pessoas pararam na rua e falaram assim, vocês falaram que ia voltar logo, e vocês demoraram tanto para voltar, nós ficamos aqui esperando vocês. E aí nós dissemos para eles assim, mas nós não tínhamos o que trazer para vocês. Eles disseram para nós assim, não traz nada, mas vem trazer a mensagem do Evangelho para nós. Nós precisamos retomar a vida. E o mais precioso para a gente é a mensagem do Evangelho. Mesmo que pareça que a gente não ouve, mas a gente ouve. Aquele dia nós decidimos que com comida, com roupa, com o que dava a gente ia. E teve um dia que estava frio igual hoje está. E nós fomos até aquele local. Chegamos lá, não tinha ninguém, porque eles foram retirados de lá. Mas debaixo de um viaduto sobrou uma senhora idosa que estava enferma, que a gente conhecia. E nós fomos até ela, entramos numa escuridão tremenda debaixo do viaduto. Um amigo nosso até começou a ter um acesso de... Ele teve uma crise e ele começou a dizer, eu sou rico, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E quando a gente adentrou ao local onde ela estava, ela estava assim, tinha roupa do corpo, estava doente, com dor. A comida dela tinha acabado de manhã e já era 11 horas da noite. Ela ia morrer na madrugada. E eu me lembro até hoje. Ela olhou para mim e disse assim, meu irmão, eu orei a Deus para que Deus suprisse a minha necessidade hoje, porque eu não tinha como sair. E nessa noite, Deus, Ele me atendeu, porque vocês me trouxeram roupas limpas, roupas quentes, trouxeram cobertores, me trouxeram comida, e me trouxeram os remédios para tirar as minhas dores. Ela olhou para mim e disse assim, o nosso Deus, Ele não é o Deus que tarda, mas não falha. É o Deus que chega na hora certa. E nesse dia eu entendi que nós, como bem-aventurados, nós temos que brilhar no meio das trevas e atender essas pessoas. Nós temos dificuldades, essas pessoas têm dificuldades, todos nós temos dificuldades. No verso 6 ele vai dizer assim, na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Por que não vai ser abalado? Porque ele vai estar firme, ele vai estar calmo, ele é inconquistável, quer dizer, ele nunca se vende. E quando essa vida tiver acabado, a lembrança dele vai ser uma lembrança querida pelos seus, vai influenciar pessoas, e ela vai ser uma lembrança perpétua, porque ela vai ser lembrada pela eternidade, se não aqui, no reino dos céus. O caráter do justo é eterno, jamais será abalado, a sua influência sobre os outros é eterna, sempre se lembrarão. É interessante que muitas vezes acontece duas situações. A gente sempre conversa do cristão, que ele é uma coisa na igreja e outra coisa em casa, uma outra coisa no trabalho. Duas situações. A pessoa parte para o Senhor, está todo mundo reunido, os filhos, olhando, agradecendo a Deus pela vida da pessoa que está ali.
e dizendo: foi uma pessoa pobre, mas sempre foi fiel com o Senhor. E por um outro lado, muitas vezes a gente vê aquele que tem uma personalidade na igreja, outra na rua, outra em casa. Aconteceu uma situação que a mulher estava no velório do marido e as pessoas falando bem dele. O pessoal da igreja falando que era um homem, que era isso, que era aquilo, aquilo outro. A mulher fala para o filho: vai lá, filho, vê se a gente está na sala certa, se é seu pai mesmo que está lá no caixão. Porque a gente nunca viu isso nele. Quando a gente teme a Deus, quando a gente é bem-aventurado, a alegria vem do Senhor, a gente vive essa alegria, a gente compartilha essa alegria com o mundo, a gente nunca vai ser abalado e a nossa memória vai ser eterna, por mais simples que você seja. No verso 7, ele diz: não temerás maus rumores, o seu coração está firme confiando no Senhor. Quer dizer, não vai temer, por quê? Porque ele vai estar tranquilo, sabe que o Senhor está no controle. O coração está firme e ele vai estar descansando a sua vida aos pés do Senhor, confiante no Senhor, cheio de confiança em tudo o que ele crê. Ele sabe que o Senhor vai atender, como eu digo, ou aqui, ou na outra vida que nós vamos viver com o Senhor. Então quer dizer, as más notícias, as ondas, as tempestades, elas podem vir. Ele não vai temer, porque o navio que ele está navegando, o barco que ele está, vai estar bem nivelado. O seu coração está fixado e confiante, porque ele vai estar ancorado com o Senhor. O ancoradouro dele é o próprio Deus. E ele nunca vai ser abalado. Nós nunca podemos nos abalar. Por mais que a situação esteja difícil, nós temos que saber que quem toma conta da nossa vida é o Senhor. Ele que tem o controle da nossa vida. No verso 9, ele é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Isso quer dizer, ele reparte tudo aquilo que ele tem. E o Senhor, ele vai completando cada dia mais. Sabe, irmãos, eu conheço uma igreja lá em São Paulo, eu fiz seminário lá, e a igreja é um prédio. E eu descobri, através do pastor da igreja, que ali foi feito um trabalho missionário para poder construir aquela igreja. O trabalho missionário foi feito dessa forma. Um irmão, ele doa 90% do que ele arrecada de dinheiro para ele, pessoal, que ele ganha trabalhando, e ele doa para a causa missionária. E essa igreja foi fundada, foi construída com o auxílio desse irmão, que eu não sei o nome, e eles também não. Mas foi dado de forma liberal, foi semeado ali. E uma coisa que Deus faz com essa pessoa, eu fiquei sabendo que os 10 que sobram, os 10% que sobram para ele não tem aonde gastar. E ele já está começando, na época, né, há 20 anos atrás, ele já estava começando a doar dos 10% que sobrava. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso? O Senhor cuida de nós do começo até o fim. Bem-aventurados somos nós, que nós temos o prazer de estar na casa do Senhor, de louvar o nome do Senhor continuamente, de nós estarmos firmados nessa rocha que é Cristo. Ele não vai deixar que as trevas nos afligem, Ele não vai deixar que nós sejamos abalados. Nosso coração tem que estar firmado nele. Nós temos que ser liberais para fazer a vontade de Deus a todo tempo. E no verso 10, o ímpio, aquele que não teme a Deus, ele enxerga tudo que está acontecendo na vida desse homem. Ele vê que ele prospera, ele vê o que se passa, e ele vai dizer aqui:
o ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Isso quer dizer que aqueles que não temem a Deus não entendem por que nós temos um sorriso no rosto. Aqueles que não temem a Deus não conseguem enxergar a benevolência de Deus para nós. Não entendem por que a gente é bem-aventurado. Não estou dizendo rico, não. Estou dizendo próspero, espiritualmente falando. Porque se nós não tivermos dinheiro para sobreviver, eu creio num Deus que Ele vem e sustenta a gente da maneira dele. Eu creio num Deus que Ele é benevolente a todo momento. E Ele dá para nós aquilo que nós precisamos, e eu creio que muitas vezes Ele dá ainda mais. Eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. Eu creio que vocês também. Mas Deus, Ele tem cuidado de nós a todo tempo. Ele se compadece conosco nos momentos de dificuldade. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. Nós precisamos estar todos os dias firmados aos pés do Senhor, porque aqueles que não temem a Deus, eles não têm o prazer que nós temos, e eles se revoltam com isso, e eles nunca vão ver isso que acontece nas nossas vidas, nas vidas deles, e é um dos motivos pelos quais nós temos que orar por eles, para que eles encontrem o Senhor Jesus, para que eles conheçam o Senhor Jesus em espírito e em verdade, e que todos sejam completos e cheios da presença de Deus, não só hoje, mas eternamente. Amém? Queria orar com vocês, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui essa noite. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, e Ele pode fazer todas as coisas. Senhor, eu te louvo, Pai. Te louvamos, Pai. Te agradecemos. Pedimos que o Senhor, Pai, entre com a providência na vida daqueles que estão, Senhor, necessitados do Teu tocar. Pai, principalmente por aqueles que não Te conhecem e precisam do Teu tocar hoje. Senhor, eu Te agradeço. Eu Te louvo, Pai, pela vida dos Teus filhos. Peço que o Senhor tome eles pelas mãos, que o Senhor os sustente, que o Senhor os guarde, e que a Tua graça e o Teu poder e a Tua misericórdia, Pai, esteja conosco não só hoje, mas esteja conosco eternamente. Que o Senhor venha guardar os Seus filhos, abençoar a semana de cada um. Pai, pedimos ao Senhor e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus.